paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que nos diz o seguinte: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Meus irmãos, nós temos aqui uma mulher cananeia, cirofenícia, grega, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como filho de Davi, Ela chama o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi. Não é muito comum, Eu e alguns estudiosos, não é o meu caso, eu não sou um estudioso, mas eu, na minha humilde pessoal visão, entendo que essa mulher estava tentando dar uma de esperta, chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi, para que o Senhor Jesus Cristo desse ali uma atenção, uma prioridade a mais a ela, já que os judeus chamavam somente Senhor Jesus Cristo assim, porque eles haviam sido avisados, pelos profetas, pelo profeta Isaías, inclusive lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, que Deus avisa o seu povo que ele enviaria um remanescente, um broto da casa de Davi, ou seja, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, e nós vemos aqui essa mulher chamando o Senhor Jesus Cristo de Senhor, filho de Davi, ou seja, ela reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, que seria enviado para os judeus, No entanto, ela não era judia, Ela era uma cananeia, uma cirofenícia grega, que estava chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, o Senhor Jesus Cristo não responde palavra, Ele fica mudo, absolutamente mudo, E então os discípulos chegam ao pé dele e pedem que ele despeça aquela mulher que vem gritando, E ele responde: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus Cristo foi enviado para os judeus, E ele, em outras histórias bíblicas, nós vemos o Senhor Jesus Cristo curando o samaritano. Tem lá o caso dos 10 leprosos, que o único que voltou para glorificar o Senhor Jesus Cristo era samaritano, Nós vimos também, através da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo concedendo graça a um romano, um centurião, que estava com o seu servo enfermo, e o Senhor Jesus Cristo graciosamente atendeu o pedido desse centurião. Eu, por muito tempo, acabei interpretando esse texto aqui, que o Senhor Jesus Cristo estava simplesmente negando, o pedido dessa mulher, porque ela era cananeia, e ele no texto diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mas hoje, com uma visão um pouco diferente, vendo que o Senhor Jesus Cristo curou o samaritano, vendo que o Senhor Jesus Cristo concebeu graça a romano, o que estava impedindo de fato o Senhor Jesus Cristo de conceber a graça, o milagre para essa mulher, curar a filha dela que estava miseravelmente endemoniada, não era simplesmente que o Senhor Jesus Cristo estava negando a ela esse favor, não, O Senhor Jesus Cristo estava aprovando a fé dessa mulher, Porque se ele concebeu graça aos samaritanos, que eram inimigos dos judeus, e a um general romano, o que era conceder graça a uma cananeia, Você acha que Jesus ia negar? Não ia. Se ele concebeu para um samaritano, que era inimigo dos judeus, não ia conceber para um cananeu? Claro que iria, Mas o Senhor Jesus Cristo, a primeira vez, se cala, E logo quando ela diz o seguinte: Senhor, socorre-me, Então ele responde e diz: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, Ou seja, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez está dizendo que Ele é o pão da vida,
e que ele veio para os filhos de Israel, né? E quando ele fala aqui cachorrinhos, os judeus costumavam chamar os gentios não judeus de cãos, né? Eles se denominavam como filhos de Deus e os gentios como filhos do diabo, né? Era basicamente assim que eles chamavam. Então o Senhor Jesus Cristo, em uma linguagem espiritual, está dizendo aqui, né, que ele não foi enviado senão para os filhos da casa de Israel, né? E ela insiste, ela se humilha mais uma vez e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela está dizendo, né, eu não sou judia, Senhor, né? Eu não sou judia, mas um pouquinho da sua graça é o suficiente para curar, para libertar a minha filha que está miseravelmente endemoniada, né? Então o Senhor Jesus Cristo diz: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo provou a fé dessa mulher, né? Queria ver se a fé dela era genuína. Ela chegou chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi, né? Então vamos ver se a sua fé é verdadeira mesmo, né? E eu quero dizer para você nesse dia de hoje que muitas vezes Deus nos prova, né? A gente ora, a gente busca, a gente pede e Ele não dá, e Ele não concede, Ele acaba, né, tampando os ouvidos momentaneamente para as nossas orações, né? Mas é para provar a nossa fé, assim como Ele provou a fé dessa mulher, né? Primeiro Ele se calou, né? Muitas vezes nós oramos, buscamos: Senhor, cura, liberta, provê, né? Restaura, e Deus não faz. Não faz simplesmente para provar a nossa fé, para ver se a gente vai continuar buscando, se a gente vai continuar perseverando, né? Mas nós vemos aqui o exemplo dessa mulher, que é um grande exemplo, né? Que mesmo tendo, em primeiro lugar, o silêncio do Senhor Jesus Cristo, em segundo lugar, a negativa, né? E depois mais uma negativa do Senhor Jesus Cristo, dizendo a ela: eu não vou curar sua filha, eu não fui enviado senão para os judeus, né? Mas essa mulher persistiu ao ponto que o Senhor Jesus Cristo concedeu a graça a ela, né? Eu quero dizer para você que talvez tenha orado, tem buscado em Deus orações, tem buscado respostas em Deus, né? Tem buscado provisão, tem buscado cura, tem buscado libertação, tem buscado salvação, né? Eu quero dizer para você que talvez hoje você não esteja tendo as respostas que você gostaria de ter, né? Que talvez hoje Deus não esteja respondendo como você gostaria de ouvir. Mas eu quero dizer para você que se assim como essa mulher você perseverar, né, você vai mostrar para Deus que a sua fé é grande, né? E a Bíblia nos diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós sentimos fé, mostramos, provamos a Deus que nós temos fé, e a nossa fé é grande, então o coração de Deus se inclina para nós, né? É claro que isso talvez leve algum tempo, né? Porque Deus realmente vai provar se a gente crê realmente que Ele é poderoso, que Ele é capaz, né? Se Ele realmente vai nos atender, né? Mas se nós perseverarmos, se nós buscarmos nele a ajuda, o socorro, a providência, a libertação, a salvação, né? Em algum momento Ele vai ver a nossa fé comprovada, né? Através da nossa busca, da nossa renúncia, da nossa perseverança, né? E então teremos tudo aquilo que nós sempre pedimos a Ele. E principalmente a nossa salvação, é claro. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?